Olá, estamos iniciando mais uma aula de matemática. A aula de hoje será destinada ao segundo ano do ensino médio, será a resolução de questões para a revisão do primeiro período. Eu me chamo Léo Garcia, então venham comigo porque a aula está começando agora. Primeira questão, determine a expressão geral dos arcos congruentes a 60 e 5π sobre 4 radianos, respectivamente. Aí nós temos aqui as alternativas. Dentre essas alternativas, nós já sabemos de antemão que a alternativa correta é o item B. E aí nós vamos entender por que é o item B. Para nós entendermos essa resolução, nós precisamos entender primeiramente a expressão geral dos arcos congruentes. Arco congruente quer dizer o seguinte, quer dizer que quando você tem dois ou mais arcos que eles têm a mesma extremidade no ciclo trigonométrico, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um arco de 60 graus e aí um outro arco que seria congruente a 60 seria um arco de 420 graus. O que iria acontecer? Ele iria partir aqui do zero do ciclo trigonométrico, ia dar uma volta completa no ciclo trigonométrico e percorrer mais um pedaço de 60 graus. Então, eles têm a mesma extremidade, por isso eles são congruentes. Sobre a expressão geral, nós precisamos entender o seguinte. Olha, veja bem, eu tenho aqui um arco de 360 graus, tá aqui. O ciclo trigonométrico todinho, eu tenho aqui um arco de 60 graus, digo melhor, 60 graus, tá aqui ele. O ciclo trigonométrico todinho tem 360 graus. Então, o que acontece? Perceba que, você vai dar, por exemplo, você tem aqui uma volta de 60 graus, e aí se você quiser dar se quiser saber qual é o arco congruente ao ciclo trigonométrico, dando a 60 graus, dando 3 voltas completas no ciclo trigonométrico. O que vai acontecer? Você vai partir do zero, você vai dar uma volta de 360, mais outra volta de 360, mais outra volta de 360 e percorrer mais um pedaço de 60. Então, tem como nós expressarmos isso de uma forma geral, de uma forma genérica. E qual é a forma? É essa forma aqui, onde você tem alfa mais k vezes 360. O que significa o alfa? O alfa é o arco considerado. Pode ser qualquer valor, tá certo? E o K? O K é o número de voltas que você vai dar no ciclo trigonométrico. Esse K, ele pertence aos números inteiros. Por quê? Porque ele pode ser positivo e negativo. O ciclo trigonométrico, você pode se locomover sobre ele no sentido anti-horário, de baixo para cima, que é o sentido positivo, e no sentido horário, que é de cima para baixo, que é o sentido negativo. Então, ele pode ser positivo ou negativo, ok? Então, se eu quero a expressão geral de 60 graus, então vai ser 60 mais K. Esse K pode ser qualquer valor dentro dos números inteiros, positivo ou negativo, vezes 360, ok? Vamos para o outro ponto que a questão pede, é 5π sobre 4. Então, vamos entender aqui o 5π sobre 4 também. Se você tiver uma boa noção de arcos em radiano, você vai direto na questão. Se você não tiver, eu sugiro que você transforme 5π sobre 4 em graus, né? Que substituindo aqui vai dar 225 graus. Então, 225 graus vai ser aqui, vai ser mais ou menos aqui, nesse ponto aqui, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui 5π sobre 4, ou 225 graus, vamos trabalhar com 5π sobre 4. Então, a expressão geral vai ser 5π sobre 4 mais um determinado número de voltas no ciclo trigonométrico, certo?
aonde esse número de voltas pode ser no sentido anti-horário, sentido positivo, ou no sentido horário, sentido negativo, vezes 2π. Por que 2π? Porque 360 graus em radiano é igual a 2π. Então, vai ficar 5π sobre 4 mais 2 vezes k vezes π. Também poderia ser mais k vezes 2π. Não vai fazer diferença, tá bom? Então, a alternativa correta será o item B, 60 mais k vezes 360, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros, e 5π sobre 4 mais 2kπ, tá certo? Segunda questão. Encontre a primeira determinação, ou seja, o menor valor não negativo côngruo ao arco de 780 graus. Bem, aqui, pessoal, nós iremos fazer uma coisa muito simples. Apenas pegar os 780 e dividir por 360. Por que 360? Porque uma volta completa no ciclo trigonométrico tem 360 graus. Então, quando você fizer essa divisão, 780 dividido por 360 vai dar 2. 2 vezes 360 vai dar 720. 780 menos 720 vai dar 60. Bem, como nós estamos trabalhando com graus, medidas angulares, então você vai parar a conta aqui. Por quê? Porque esse valor aqui é menor, o resto da divisão é menor do que o divisor, certo? Então, se fosse uma conta algébrica com números, você colocaria uma vírgula aqui, né? E daria continuidade, mas aqui não é. Então, como são medidas angulares, toda vida que esse valor for menor do que esse, você vai parar a conta. Vai colocar os graus. Então, o que você obtém? Isso quer dizer que você vai dar 2 voltas completas no ciclo trigonométrico e percorrer mais um pedaço de um arco de 60 graus. Esse 60 graus aqui é a nossa primeira determinação, que vai dar a alternativa E. Vamos à terceira questão. Qual o valor do seno de 30? Bem, o seno de 30 é muito fácil. De cara você já dá para marcar que é 1 sobre 2. Se você não souber, faz a tabelinha, tá certo? Canta a musiquinha e aí você vai conseguir. Quem é meu aluno sabe do que eu estou falando. Se você não está lembrado ou se você não é meu aluno, volta lá nas aulas anteriores que você vai ver a musiquinha lá, tá bom? Então, vamos à próxima questão. Quarta questão. Qual seria o valor do cosseno de 120? Bem, para nós entendermos o cosseno de 120, vamos recorrer ao ciclo trigonométrico. O arco de 120 graus, ele é mais ou menos aqui, tá certo? 120 graus. Se você está falando de cosseno, então você está falando do eixo x, porque o eixo x é o cosseno. Então, você está aqui no ciclo trigonométrico, aí você vai descer em linha reta até tocar o eixo x. Você vai tocar aqui. O cosseno de 120 vai ser essa parte amarela aqui. Essa parte amarela aqui está na parte negativa do eixo x. Então, quer dizer que o cosseno de 120 é negativo. Para começar a história, tá certo? Então, daí a gente vai entender por que ele é negativo aqui, tá bom? Então, pessoal, o que vai acontecer? O que eu quero que vocês observem aqui? Olha, veja bem. 120 graus, ele vai começar aqui do zero, vai percorrer esse pedaço aqui do arco todinho, vai parar aqui, tá bom? Esse resto da metade da circunferência que sobrou aqui, esse arco aqui, ele tem o mesmo grau ou o mesmo comprimento desse arco aqui, que é 60 graus. Então, perceba que se você olhar, a metade da circunferência é 180 graus. Se você tirar esse pedaço desse arco aqui, então, que é 60, então 180 menos 60 vai dar 120. É o processo que vai acontecer aqui. O cosseno de um ângulo, tá certo? Que estiver compreendido, que estiver no segundo quadrante, compreendido entre 90 e 180, terá a seguinte resolução. Vai ser um cosseno negativo, que está aqui, ó, valor negativo, todos do segundo quadrante e do terceiro quadrante, né?
Segundo quadrante, 90 a 180. Terceiro quadrante, 180 a 270. Será o negativo. Então, é um cosseno que vai ser 180 menos o ângulo considerado. No nosso caso, como nós temos 120, então o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 180 menos 120. Então, o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno. Quanto é 180 menos 120? 60. Então, o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60, que é menos 1/2. Então, perceba aqui, ó, que 120 graus ele está na mesma linha reta que 60 graus aqui, tá certo? Então, quer dizer que ele é simétrico a 60. Então, como você está falando de cosseno, eixo X aqui, esse arco aqui é 60 graus e esse aqui também é 60 graus. Então, por isso que eles têm os mesmos valores, porém com o sinal diferente, tá certo? Então, eles têm os mesmos valores absolutos, né, que é só o valor, só o número, mas o sinal é diferente. Então, um é positivo, o outro é negativo, tá bom? Então, o cosseno de 120 é igual a menos 1/2, alternativa B. Quinta questão. Quinta questão pergunta qual o valor do seno de 7π sobre 4. Bem, se você tiver familiarizado com as medidas em radiano, você vai direto à resolução. Se você não tiver familiarizado, se você não tiver noção aonde é que 7π sobre 4 vai ficar no ciclo trigonométrico, aí você transforma essa medida em radianos em graus. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar esse π aqui e vai substituir por 180. Quando você substituir por 180, aí você vai ter 7 vezes 180 dividido por 4. Se você dividir 180 por 4, vai dar 45. Vezes 7 dá 315. Então, aí você vai ter uma noção. Eu vou ensinar para vocês como resolver com a medida dos arcos em radiano e como resolver a medida dos arcos em graus. Em radiano, eu vou fazer só esse exemplo. E aí, se você tiver uma preferência para fazer por radiano, você volta aqui e vê o exemplo. Tá bom? Então, vejamos. Então, você vai dizer que o seno de 7π sobre 4 é igual... Vamos olhar aqui, ó. 7π sobre 4 é quarto quadrante. E aí, quando você fala de seno, que é eixo Y, ele está na parte negativa, tá certo? Do eixo Y. E aí, então, o seno vai ser negativo, né? Então, menos o seno de 2π, que é o total do ciclo trigonométrico. E aí você vai subtrair de 7π sobre 4, certo? Então, eu coloquei um aqui para fins didáticos, porque na realidade, quando os denominadores são diferentes, você não pode fazer essa subtração aqui, tá bom? Então, vamos tirar o MMC de 1 em 4, que vai dar 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 2π dá 8π. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 7π é 7π. Repete o sinal. Então, você tem seno de 7π sobre 4 é igual a menos o seno. Denominadores iguais, agora você pode subtrair. Então, você tem 8π sobre 4 menos 7π sobre 4 vai dar π sobre 4. Então, o seno de 7π sobre 4 é igual a menos o seno de π sobre 4. E π sobre 4 é 180 dividido por 4, que dá 45. Então, o seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Como ele está no quarto quadrante, o seno é negativo, tá bom? Então, como você já tinha transformado 7π sobre 4 em 315 graus, eu sugiro que você trabalhe com a medida em graus, que fica mais prático e mais rápido. Então, você vai dizer que o seno de 315 é igual a menos o seno, porque você já viu que 315 está no quarto quadrante, e no quarto quadrante e no terceiro quadrante o seno é negativo. Então, menos o seno, 360 menos 315, que vai dar 45.
O seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o seno de 315 é igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Sexta questão. Qual seria o valor do cosseno de 3π sobre 2? Gente, essa aqui está de graça, né? Então, se você olhar aqui para o ciclo trigonométrico, 3π sobre 2 está aqui. Então, se você quer o cosseno, então você vai vir partir do arco, da extremidade do arco 3π sobre 2, que é aqui, em linha reta, até tocar o eixo x. Quando você tocar o eixo x, você vai tocar no zero. Então, o cosseno de 3π sobre 2 é zero. Alternativa E. Sétima questão. Use os valores notáveis do seno para calcular a redução ao primeiro quadrante, seno de 5π sobre 6. Então, conforme nós já vimos, se nós formos transformar 5π sobre 6, substituir o π por 180. Então, 180 dividido por 6 vai dar 30. Multiplica por 5, que vai dar 150. Então, vai ser o seno de 150. 150 é segundo quadrante. É um seno positivo. Tá certo, gente? Então, veja que quando você está no segundo quadrante, você vai pegar 180 menos o arco considerado. No nosso caso, vai ser 150 graus. Então, a questão vai ser: o seno de 150 é igual ao seno de 180 menos 150. 180 menos 150 é igual a 30. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, e o seno de 30, na realidade, é 1/2. Então, o seno de 150 é igual a 1/2, alternativa A. Oitava questão. Use os valores notáveis do cosseno e calcule a redução ao primeiro quadrante, cosseno de 315. Bem, então vamos analisar aqui. 315 está no quarto quadrante. Tá bom, gente? Então, quarto quadrante, se eu quero cosseno, eu vou vir em linha reta até o eixo x, vai ser positivo. E aí, você vai pegar 360, que é o total da circunferência, menos o arco considerado. No nosso caso, é o 315, tá certo? Então, cosseno de 315 é igual ao cosseno de 360 menos 315. 360 menos 315 é igual a 45. Então, o cosseno de 315 é igual ao cosseno de 45. E o cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 315 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Nona questão pede para identificar o item incorreto. Então, vamos tomar cuidado com essa questão, porque ela pede o item incorreto. Tangente zero é zero. Então, vamos aqui, ó. Tangente zero, bem aqui. Então, a tangente, você tem que traçar uma linha reta partindo do centro do ciclo trigonométrico, tocando a extremidade do arco considerado e, ao mesmo tempo, a reta tangente. Quando você fizer esse processo aqui, a tangente zero vai ser zero. Então, o item está correto. Não marca, porque a gente quer o incorreto. Tangente de 30. Tangente de 30, recorre à tabelazinha, que vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 90. Eu quero que você observe isso aqui, ó. 90 graus é bem aqui. Então, a tangente, você vai ter que traçar uma linha reta partindo do centro do ciclo trigonométrico, passando pela extremidade do arco considerado, no caso 90, e seguindo em frente até tocar a reta tangente. A reta tangente está aqui. Então, eu pergunto a vocês se existe alguma possibilidade de você partir do centro, passar pela extremidade do arco de 90, continuar em linha reta e tocar a reta tangente? Não. Então, a gente vai dizer que a tangente de 90 não se define. Você também não marca, tá certo? Tangente de 45. Tangente de 45 igual a 1. Olha na tabelazinha. Não quer olhar? Vem para cá, ó. 45 graus é esse arco aqui. Então, você vai sair do centro do ciclo, passar pela extremidade de 45 e tocar a reta tangente. Vai tocar aqui. Então, a tangente 45 é esse espaço destacado aqui de amarelo. Perceba que esse espaço destacado de amarelo é o mesmo tamanho do raio do ciclo trigonométrico, ó, do zero até aqui, ó, tá em linha reta. E esse raio no ciclo trigonométrico é 1. Como está no lado positivo, é 1 positivo. Então, a tangente de 45 é igual a 1. Bem, então não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser o item E.
tá certo? Tangente de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2, que não é. Na realidade, tangente de 60 é raiz quadrada de 3. 10ª e última questão. Determine os valores reais de m para os quais as seguintes equações têm a solução. Seno de x igual a 3m menos 2. Vamos olhar o ciclo trigonométrico. O seno é eixo y. Então, toda a parte do eixo y é o seno. Então, o que que nós precisamos perceber aqui? Nós precisamos perceber que esse seno aqui, esse eixo y, ó, aqui é o centro do ciclo trigonométrico. Do 0 até aqui é menos 1. Do 0 até aqui é mais 1. Então, o seno de qualquer arco, ele vai estar entre menos 1 e 1, certo? E a questão está dizendo que o seno de x, que eu não sei qual é o ângulo, é igual a 3m menos 2. E eu quero saber qual é o valor de m para essas condições. Bem, então existem várias maneiras de você fazer isso aqui. Porém, eu considero a maneira mais prática você parcelar essa resolução, certo? Então, você vai parcelar em duas parcelas, duas etapas. Então, a primeira, você vai com o seno, que é 3m menos 2, ele vai estar entre menos 1 e 1. Então, o que você vai fazer? Você vai separar do menos 1 até antes da segunda desigualdade, que é o menor ou igual, aqui até o 2. Então, aqui vai ser a nossa primeira parcela destacada de vermelho. Vai ser isso aqui, tá certo? Então, o que que nós vamos fazer? Ó? Então, eu tenho menos 1 é menor ou igual a 3m menos 2. Vou isolar o m. Uma inequação, ela funciona igual a uma equação, com a diferença que você, no lugar de ter um sinal de igual, você tem uma igualdade, você vai ter uma desigualdade. Então, esse menos 2 eu vou usar depois, no primeiro termo, vou usar de sinal trocado, que vai ficar mais 2. Repete o 3m. Então, eu tenho menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1, que é menor ou igual a 3m. Você tem que deixar a variável, no caso aqui o m, completamente isolado. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 3 aqui e vai passar para o outro lado dividindo. Ou dividir todos os dois termos por 3, que vai dar a mesma coisa. Então, o 3 que passa para o outro lado dividindo vai ficar 1 sobre 3, menor ou igual a m. 1/3 é menor ou igual a m. Agora, vamos para a segunda parcela. Qual é a segunda parcela? É essa parte aqui. Tá bom, gente? 3m menos 2 menor ou igual a 1. Tá aqui ela. Então, novamente, nós vamos isolar o m. Esse menos 2 vai para o segundo termo, que é depois da desigualdade de sinal trocado como mais 2. 3m é menor ou igual a 3. E aí, vamos isolar o m completamente. Então, quando você for isolar o m, o 3 vai passar para depois da desigualdade, dividindo. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, m é menor ou igual a 1. O conjunto de solução vai ser, o m vai pertencer ao conjunto dos números reais, que pode ser qualquer valor, e ele vai estar entre 1/3, que é 1 sobre 3, e 1, certo? Então, 1 sobre 3 é menor ou igual a m, que é menor ou igual a 1, tá bom? Então, nós vamos ver que a alternativa correta vai ser o item B. Chegamos ao final. Esperamos ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.